segunda-feira! Uhul! Yeah! Esse é o nosso tempo junto, não é para vocês ficarem só me ouvindo. E você teve que pagar o pato? Ainda não. Ainda não, porque você está esperando só falar coisas que nós achamos, mas falar convicções da nossa fé. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Olá, seja bem-vindo a mais uma live. Hoje é segunda-feira e todas as segundas nós temos um encontro aqui às 8 horas, 8h10, nós estamos começando o nosso tempo junto com Deus. O que nós fazemos aqui, né? O que é uma live? Tem muita gente que às vezes pergunta, né? Ou eles falam lives, né? Ou a live, e na verdade é live, que quer dizer ao vivo, né? É um termo que o Facebook usa ou qualquer outra rede social quando você quer entrar ao vivo, né, para que outras pessoas possam entrar com você ou te ver posteriormente. O Instagram mesmo ele faz lives, né, só que está escrito em português mesmo, ao vivo, e você tem 24 horas para assistir, né? No Facebook ele fica como postagem, tá bom? E também tem no YouTube no nosso canal. Segunda-feira era o tempo que eu tirava junto com Deus, em casa, onde eu tocava violão, lia a palavra, né, conversava com Deus. E foi onde ele deu o direcionamento de nós fazermos isso com quem quisesse também, né? E foi muito precioso. No começo não tinha cenário, no começo não tinha música de fundo, né? Nem roupa, às vezes eu já fui de chinela, bermuda, mas a galera entrava junto, a gente adorava junto, e essa é a proposta da live. Que Deus já abençoe você, né? Que Deus consiga falar ao teu coração através de algum louvor, de algum testemunho ou de alguma coisa bíblica que nós podemos falar aqui, tá bom? Eu sou Paulo Sanches, sou aqui da cidade de Marília, frequento o Ministério DIP de Jovens aqui da PIB de Marília. Acabamos de ter nossa conferência, Geração em Chamas, foi fantástico, fantástico, fantástico. Eu quero falar de um assunto que o Espírito Santo me pediu. Eu não costumo falar de coisas muito polêmicas, né, sobre tatuagem, sobre namoro, enfim, mas esse assunto muitos chamam aí de desigrejados, né? Ou sem igreja. Eu não sei qual é o termo que você usa para isso, mas são as pessoas que mudam muito ou saem da igreja, né? E querem ter um ministério com Jesus, com o Espírito Santo, mas não na igreja. Isso é certo? Isso é correto? Né? Isso é errado? Isso é de Deus? É do demônio? Mais ou menos, o que a Bíblia diz sobre isso? Então eu sempre trago algo aqui na live que eu estou vivendo. Eu quero te contar bem rápido meu testemunho e ler alguns versículos para você pensar comigo, tá bom? O que é igreja? Muitas vezes, isso eu estou aprendendo na teologia, porque a gente estuda, né, biologia, a gente estuda matemática, a gente estuda português, o que é sujeito, o que é predicado, quais os termos, mas quando vai falar de Bíblia, né, de Deus, das coisas espirituais, a gente não se interessa em estudar. A gente se interessa simplesmente em achar que Deus vai fazer tudo e o Espírito Santo é responsável por tudo. Ele nos ajuda, ele coopera, mas é importante estudar. E a primeira coisa que eles falam, né, no curso de teologia é: vamos pensar, por que você fala o que você fala? Então eu quero te fazer uma pergunta: o que é ser igreja? O que é igreja para você? Para e pensa, tá? Normalmente você vai sair falando: a igreja é o corpo de Cristo. Ser igreja não importa se eu vou para a igreja, mas é eu manifestar Cristo aqui em casa. Não deixa de ser verdade também, mas o que é ser igreja para você? Eu quero falar com vocês sobre eclésia. Eclesia, alguém sabe o que é isso? Quem foi que inventou a igreja, gente? Não estou falando que isso é ruim, tá? Hoje, inclusive, foi muito legal. Quando eu fui fazer arte, eu coloquei assim, ó, porque eu saí da igreja. E no meio eu coloquei um não bem pequeno. Porque se eu colocasse só porque eu saí da igreja, só para chamar atenção, eu não gosto desse tipo de marketing, né? Eu acho que é muito mundano, né? Eu acho que Jesus tem outras maneiras de atrair o povo que Ele quer, aqueles que tem que ouvir, né? Aqueles solos que tem que receber a semente. Mas eu coloquei menorzinho e tinha gente me ligando
né? Cara, você saiu da igreja, como assim? Onde você estava lá, todo adorando? Tinha gente mandando joinha para baixo, falando, não gostei que você saiu da igreja. Foi um barato. Mas eu fiz isso só para chamar a tua atenção, tá bom? Qual que é a ideia? Você já viu algum vídeo de pessoas conhecidas ou até bem famosas falando assim, por que eu saí da igreja? Eu já vi tantos vídeos, e o último assim que foi pra mim o suficiente, o limite foi do, como que ele chama? Risse, aquele que imita a Ana Paula Valadão. Eu não lembro o sobrenome dele, o pessoal chama ele de Risse. É um rapaz, né, que agora ele cortou o cabelo, mas ele tem o cabelo no ombro assim, grande, e ele imita a Ana Paula Valadão. Eu acho muito engraçado, morro de rir, né, com os vídeos dele. E me chamou a atenção porque eu acho ele um cara cheio de graça, sabe assim? Não só engraçado, mas da graça de Deus, né? E eu sabia quando ele começou a fazer essas imitações com voz feminina e exageradamente, ele ia ter algumas complicações em questão da igreja. E eu fui assistir um vídeo dele falando por que eu saí da igreja, né? E me chamou muita atenção, eu confesso que o Espírito Santo remexeu dentro de mim. Tá? Não é uma crítica a ele direto, porque eu não faço isso, a live não é para isso, meu ministério não é o Criticarte. Gostou desse? Ministério Criticarte. Mas eu não posso deixar de ver essas coisas e conversar com vocês. Então eu quero saber muito a opinião de vocês, você que está online com a gente. O que você pensa? O Risse, ele falou o seguinte, eu vou contar um pouco a história do que ele falou, mas ele falou, por que eu saí da igreja? Imagina um cara que está com quase, acho que 500 mil, não me lembro, 540 mil pessoas assistindo ele. Tem vídeos que chegam a passar de 700 mil. Ele falou, gente, tudo isso que eu estou falando, e ele falou bastante das experiências ruins, para não falar que ele falou mal da igreja. E ele falou, e eu não estou querendo motivar você a não ir na igreja, e nem querendo denegrir a imagem da igreja, estou te contando o que eu passei. Cara, é óbvio que se eu falar pra você que o novo McDonald's que abriu aqui era ruim, que tinha uma barata dentro, que o lanche estava frio, falar, mas eu não estou falando pra você não comer lá, entendeu? É óbvio que você provavelmente não vai mais pra lá, né? Existe o maior marketing, que até hoje é o que mais funciona, que é o boca a boca, né? Sempre existiu, desde biblicamente nos povos antigos até hoje, né? Então, não foi muito legal. Mas é isso, essa foi a motivação da gente conversar sobre igreja. O que é igreja para você? Vamos lá, eu quero saber o que você pensa. Eu começo sempre aqui. Grazi, o que é igreja para você? O corpo de Cristo na terra. Corpo de Cristo na terra. Jéssica, o que é igreja para você? Um lugar para cultuar a Deus, adorar a Ele. Um lugar para cultuar a Deus e adorar a Ele. Fischer. Ele falou que a igreja somos nós. Não, ele falou somos nós. Cada um tem uma maneira de ver. Agora eu quero fazer uma pergunta, vamos ver se muda a resposta. Grazi, você falou que o que você crê que é a definição de igreja. Mas pensa na tua igreja. O que ela tem sido para você? Aí já mexe lá dentro, né? Você já começa... Já mexe. O que a igreja tem sido para você? Acredito que uma casa. Uma casa? Sim. E por que você não sai de lá? Porque lá eu acredito que é o meu lugar seguro. É o seu lugar seguro. Sim. Muito bem. Jéssica, o que a igreja tem sido para você? A presença de Deus. A presença de Deus? Vamos dizer, o lugar de manifestação da presença de Deus. Fischer. Alicerce. Meu Deus. Um alicerce. Para mim, igreja sempre foi... Aliás, eu entrei na igreja por causa de uma moça, né? Então a igreja para mim era lugar de paquerar. Mas logo eu entendi, e foi o que mais me chamou a atenção, que igreja é lugar de comunhão. Eu amo a igreja, eu amo o corpo de Cristo, né? Não que a gente não possa ter comunhão em outros lugares, mas o que me chamou a atenção, que me fez permanecer, me fez amar a igreja de Cristo, foi a comunhão entre os irmãos. Eu nunca tinha ido num lugar onde... Porque eu ia nos lugares, eu saía assim, era um grupinho que não podia ver o outro, era a namorada que estava brigado com o ex,
não podia parar porque não sei o que, é gente bêbada, é droga, é todo tipo de coisa doida, né? Fora o dinheiro que você gastava. E você tinha que ser aceito, tinha que pôr uma roupa legal, tinha que fazer as coisas que os outros fazem. E de repente eu cheguei num lugar onde as pessoas eram simples, né? De todas as idades, de todas as classes sociais, né? Apesar que algumas igrejas têm aí seus grupos, mas elas fazendo algo junto, sabe? Um propósito maior, e abraçando e beijando, igual diz, né? Paulo fala, com um beijo santo, cumprimentar uns aos outros. Aquilo arrebatou meu coração. Então, igreja para mim tem muitas coisas, mas ela tem sido um lugar de uma escola para mim ultimamente, né? Talvez não esperaria falar isso, mas eu acho que para mim, Paulinho, a igreja ultimamente tem sido um lugar de aprendizado. Sabe, você entra numa faculdade de medicina para ser um bom médico, e eu penso que a igreja está me formando um bom homem, né? Um bom amigo de Jesus. Olha só que interessante, se você olhar o Antigo Testamento inteiro, você não acha a palavra igreja. Você sabia disso? Né? Eu sei que a raiz da palavra igreja, né, ela dá variações, né? Por exemplo, quando os judeus se uniam, né, para poder discutir a Torá, os grupos de judeus, os rabinos, que até hoje a gente tem... Não, pode deixar. Até hoje a gente tem essa Bíblia, na verdade, né? Todo esse cuidado que eles tiveram de passar de pai para filho, de se encontrarem, né? Os grupos de judeus, estou estudando isso. Já era formada uma eclésia, uma eclesia, né? Que significava ali quando os judeus se encontravam, né? Para falar da palavra de Deus. Mas vamos falar assim, sem aprofundar muito. Vamos falar na nossa mente aqui, que é o que eu quero que você possa pensar. O Antigo Testamento falava de igreja no sentido de sinagogas, que era um local onde eles iam, às vezes, né, eu acho que todo sábado, não sei se tinha alguns outros dias, mas eles iam de sábado. Paulo pregou muito nas sinagogas, né, onde eles se reuniam. A primeira vez que fala a palavra igreja veio da boca de Cristo, Jesus, quando ele fala assim, ó: e tu és Pedro, e sobre essa rocha que eu vou edificar a minha igreja. Olha que fantástico isso, já não começa a tomar um rumo? E é engraçado porque poucos versículos depois, ele está falando o seguinte: olha, se alguém te ofender, se alguém fizer mal para você, né, se alguém estiver fazendo algo errado, vai lá e corrige ele, vai lá e repreende, ou vai lá e se acerta com ele. Se essa pessoa aceitar a tua repreensão, você ganhou seu irmão. Se ela não quiser te ouvir, chame mais outra pessoa. E ele fala, chame mais 2 ou 3 junto contigo. E faça isso, né, diante deles. Se mesmo assim a pessoa não quiser ouvir, aí você vai levar ela diante da igreja. É a segunda vez que Jesus está falando isso. E é engraçado porque como tem a ver uma coisa com a outra, né? Ele já imediato começa a narrar isso. E aí começa a tomar a igreja uma proporção que talvez a gente não entende. Né? Por que a gente sai da igreja muitas vezes? Por causa de ofensa, por causa de briga com os irmãos. Eu creio que 99,99 é por isso. O que sobrou é porque a pessoa faleceu mesmo e teve que dar baixa no hall de membros. Ah, meu Deus, eu tô sendo sincero, cara. Todos que a gente... Assim, eu saí da primeira igreja que eu tava por direção de Deus, pus a prova, pedi a bênção, né? Eu tô brincando de certo modo, mas a maioria por ofensa, porque não gostou do que o pastor falou, porque não gostou da direção que o pastor deu, porque o líder dele falou algo que machucou, porque a pessoa falou que cuidava e não cuidou mais, porque quando estava doente ninguém foi atrás, né? E cada um tem seus motivos. Eu já tive problemas sérios, né, na igreja. As minhas maiores, assim, frustrações, eu tive frustração no mundo, mas uma das maiores frustrações foi na igreja. E não foi uma ou duas, né? Foram várias. Mas eu já quero te falar uma coisa muito importante. Em todas elas eu permaneci. Eu tinha motivo para sair. Muitas vezes você tem motivo para sair. Muitas vezes o que aconteceu com você é real. Assim como eu já machuquei muitas pessoas, eu já errei com muitas pessoas. E assim como você também já fez. Às vezes o fato de você não dar atenção para a pessoa, né? Ou de não ter conseguido cuidar, a pessoa já se ofende, já se fecha, né? E já tem motivo para desanimar e querer sair. Isso acontece. Ou simplesmente ela não se sente parte, né? Teve um amigo meu que a gente
fazia célula na casa dele, e ele era bem pobre, bem simples, né? Tinha uma realidade diferente. Ele tentou permanecer numa igreja que a gente ia, mas ele não se sentiu bem, porque eles viam as pessoas bem arrumadas, e ele ia de chinelo, e bermudão, e regata, e ele não se sentiu bem, né? Então nesse caso, para ele talvez seria melhor uma igreja do bairro dele, com a comunidade dele. Amém? Eu era da Igreja Batista da Paz, frequentei lá 11 anos e meio, foi a igreja pela qual me converti, né? Tive alguns problemas lá sim, com o filho do pastor, que era meu melhor amigo, né? Problemas assim, aquelas coisas que às vezes uma pessoa acha um negócio, você acha outra, e você não gostou do jeito que ela está fazendo, e aí você não concorda, e é difícil você andar em unidade quando as pessoas não concordam. Só existe uma maneira, que é você sendo servo, né? O serviço, ele quebra esse problema, né? Ele conserta o problema de falta de unidade. E com o pastor também tinha coisas maravilhosas, tinha coisas meio ruins, que acontecia como tudo na nossa vida, não só a igreja. Porém, depois de 11 anos e meio, Deus me chamou para ir para a primeira igreja batista. Eu resisti, porque eu amava a minha igreja, era minha família. Passei quase 12 anos do lado dos meus... E eu liderei jovens lá, eu não queria sair, né? A igreja é pequena, você tem a oportunidade de fazer um pouco de tudo. Mas, em resumo, Deus foi muito claro comigo, me mandou abrir versículos bíblicos, né? O pastor não me abençoou para sair, ele não entendia que isso era de Deus. Eu pus a prova e eu só saí com a bênção dele, né? E até hoje Deus me dá confirmações do porquê eu estou na PIB, né? O pastor Vandir, um paizão, e olha só, quando Deus me chamou para a PIB, eu quis crescer, falei, sabia Deus, o senhor estava vendo que eu estou passando lá. E Deus me corrigiu, falou, olha, nunca reclame do local aonde você foi alimentado esses 11 anos e meio. Por isso eu sei que foi Deus, porque Ele me corrigiu naquilo que eu estava me exaltando ali, sabe? E por isso eu estou na PIB, né? Mas eu mudei por direção de Deus. E sabe qual é a minha resposta? Por que eu não saio da PIB, da primeira igreja batista, ou qualquer outra que eu estivesse? Porque foi Deus que me enviou para lá. Eu lembro logo que eu saí, teve uma amiga minha que falou assim, ai, eu também estou querendo sair, você teve coragem, acho que você vai puxar a fila. Logo sou eu, falei assim, olha, não faça isso. Porque eu prefiro ficar num lugar que está ruim e ajudar a consertar, do que pular fora do barco, né? Deus não chamou a gente para ficar recebendo, Ele chamou a gente para servir, para ser igreja, não para ir numa igreja, né? E eu falei assim, ore e peça a direção de Deus. E hoje eu vejo que isso é um dos maiores problemas. Por que você está na igreja que você está? Você já parou para perguntar isso? Foi Deus quem enviou você lá? Ou simplesmente você conheceu um amigo e ele forçou e você acabou indo? De alguma forma você tem que estar em algum lugar, né? E se você não está, foi Deus que pediu para você sair? Essa resposta tem que te nortear. Existe, né? A gente chama de profético, mas existe tudo que Deus já fez, já determinou, já pré-determinou. Nós só vamos colhendo os frutos, né, dos tempos que estão passando. Então nós não estamos vivendo algo novo nosso, né? Nós estamos vivendo pela palavra de Deus que já foi dita, pela palavra que já foi profetizada a nosso respeito. Existe algo acontecendo no mundo espiritual na nossa geração. Existe algo acontecendo sobre o Brasil. Existe algo acontecendo em Marília. E existe um direcionamento sobre a igreja que eu e você frequentamos. Então você estando ali, você precisa estar alinhado com o propósito de estar ali. Amém? Essa primeira parte, se vocês entendem. As pessoas falam que não estão nas igrejas, mas que estão em Jesus, né? Eles estão até dando um nome para isso já mesmo. São os desigrejados, né? Vamos dizer assim, aos olhos deles é totalmente possível você não estar em igreja nenhuma, mas estar cumprindo o propósito do reino. Só que na verdade, você não tirar os seus olhos de Jesus, é como se fosse assim. Imagina eu decido casar com uma moça e ela ama fazer serviço social, ela tem uma ONG ou ela é missionária, mas eu odeio isso, eu não gosto. Ou eu fui fazer missões com ela, acabei me machucando, as pessoas reclamaram e eu estava servindo, são tudo um bando de reclamões e eu não quero mais fazer missões. E ela tem esse chamado. Peraí, né? Eu me comprometo com ela, mas não me comprometo com o chamado dela, né? Como vai ficar isso? Você tem certeza que esse casamento vai funcionar? E olha, a gente goste ou não,
A Bíblia diz que Jesus é a cabeça da igreja, do corpo, e nós somos os membros. Aí você pode falar para mim, mas nós somos igreja, não precisa ir numa igreja. Sim, se você olhar no Antigo Testamento, inclusive o Novo, depois do livro de Atos, o tanto de igreja que começou, todas eram em casas. Todas as igrejas começaram em casas, depois que foram virando templos, né? Depois que os reis começaram a construir mesmo templos para Deus. Até então, a igreja do Senhor era em cada um de nós. Depois ali no Novo Testamento, depois de Jesus, que começaram, né, a ter orações em grupo e começaram a ter igrejas. Paulo implantou várias igrejas e não eram templos, eram igrejas em casa. Muitas vezes ele agradece, né? Queria agradecer a fulana que tem uma igreja em sua casa, queria agradecer ao fulano que começou a primeira igreja em Roma, né, na casa dele. Só que pensa uma coisa comigo, por que é que Deus permanece com as igrejas abertas? Por que é que Deus... Eu quero ler um texto para você muito interessante, que Jesus fala a respeito de igreja. Só 2 para você pensar. Tiago fala o seguinte: tem alguém entre vocês que está doente? Que ele mande chamar os líderes da igreja, para que este orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor Jesus. Olha esse aqui também em Hebreus. Ele fala o seguinte: a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, e os justos que foram aperfeiçoados. Ele está falando que desde lá do começo, né, Deus já tinha instituído a igreja. E o próprio Hebreus está falando um pouquinho antes: olha, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando se aproxima o dia. Eu não puxei aqui, mas tem um versículo muito legal, que ele fala que Deus liberou uma unção, né? Deus chamou os líderes, presbíteros, Paulo falando isso, né? Para liderar a igreja. Então, se é Deus quem levantou essas pessoas e encheu eles do Espírito Santo, é porque tem algum propósito. Tem gente que já falou assim para mim: eu tenho um ministério itinerante, né? Um ministério que não tem nada a ver com a igreja. E ele permanece na igreja, mas quer ter um ministério próprio, sem direção de pastores, sem a bênção de líderes. Pensa comigo, vocês que estão aqui também. O cara não concorda em estar numa igreja, mas ele quer ter um ministério para pregar em igrejas. Não tem algo errado nisso? Já pensou nisso, Fischer? O cara não concorda no sistema da igreja, ele quer sair. Só que o ministério dele é pregar ou ministrar em igrejas. É igual uma pessoa que chegou para mim e falou assim: cara, monta uma igreja, eu vejo você fazendo a live lá, monta uma igreja, dá dinheiro. Eu falei assim: cara, a igreja não é para dar dinheiro. Ainda mais começo, o que mais serve é o pastor. Até hoje eu fiquei sabendo de um pastor, amigo meu, que deu uma moto de 30 mil reais para a igreja. E fazia tempo que ele estava ensaiando e ele teve coragem. Né? Isso as pessoas não postam, isso as pessoas não mostram, nem deve, né? Cristo não quer que fique aparecendo aí. Mas olha só que interessante, até perdi o que eu estava falando. Ele falou assim: por que você não monta uma igreja que dá dinheiro? Eu falei: não, beleza, eu vou montar uma igreja porque dá dinheiro, mas de onde vem o dinheiro? Ele falou: vem do dízimo. Eu falei: tá bom, você vai dizimar na minha igreja? Ele travou, por quê? Porque ele é contra o dízimo. Então o cara é contra o dízimo, mas me orientou a montar uma igreja porque dá dízimo e dá dinheiro. É a mesma coisa do que esses que não querem participar, né? Não querem estar debaixo de uma liderança porque tem um ministério e não vê a hora do ministério fluir a ponto dele não precisar mais da igreja. Só que ele quer pregar em igrejas. Não tem coisa estranha nisso? Outra coisa, por que você quer casar? Eu estava pensando isso com o Espírito Santo. Por que a pessoa não fala assim: eu não preciso ter alguém para compartilhar minhas coisas, eu não preciso ter alguém que mande em mim, eu vou ter um ministério itinerante, eu vou ficar solteiro. Eu nunca vi ninguém falar isso, você já viu, Jéssica? Não, todo mundo é desesperado para casar, todo mundo na igreja quer casar. Ou seja, na área, vamos falar assim, sentimental, de família, ele entende o projeto de Deus, que ele tem que ter uma família, né, para servir a Deus, que aquilo é bênção, que foi instituído por Deus, mas a igreja também é uma família de Deus, né? A família, por exemplo, se eu for ter uma esposa e filhos, eu sou o cabeça,
né? E eles são parte do corpo, vamos dizer assim, nós somos uma família só. A igreja também. Então, para você que acha que não se deve estar numa igreja ou debaixo de uma submissão, por que você não usa o mesmo princípio para o casamento também? Fala, eu para casar para quê? Eu vou ficar solteiro. Né? Outra coisa também que eu acho muito engraçado, o cara não quer ir para a igreja, né? Ele acha que não precisa, porque aí cada um arruma um termo, né? Que a igreja hoje está muito sistemática, porque a igreja está pregando uma teologia diferente, porque a igreja está errante, está sem Espírito Santo, enfim, né? Mas eu nunca vi a pessoa falar, não vou a igreja nenhuma, ir lá na banheira e se batizar sozinho. Falar, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês já viram algo assim? Vocês conhecem alguém que se batizou em nome de Jesus sozinho? Se afundou? Ou se aspergiu água em si mesmo se batizou? Por que não? Ou seja, o camarada ele também quer batizar numa igreja, né, com a liderança que Deus instituiu, aí ele passa a ser batizado. Mas ele não quer participar da igreja, então tem algo errado. Ou seja, ele quer desfrutar só de certo ponto. É como se fosse, eu ouvi uma frase muito forte que falava isso, é como se fosse um estupro, né? Você usar a igreja somente para aquilo que te traz benefício, mas não ser comprometido com as funções dela. Você está entendendo o que eu estou falando, né? E outra coisa muito engraçada também, que eu já ouvi, para a gente fechar aqui, eu nunca vi alguém falar assim, nossa, minha amiga me traiu, vou sair do mundo. Você já ouviu alguém falar isso, Grazi? Não. Ou falar assim, ó, não tá dando não, cara, é muita falsidade nesse mundo, é muito roubo, eu vou sair do mundo, eu vou para a igreja. Eu sei que muitas pessoas às vezes se frustram e vão para a igreja, né? Vão feridas, não tem problema, Jesus fica feliz, né? Desde que vá por causa de Cristo, né? Não simplesmente trocar de tribo, né? Trocar de galera. Isso é um perigo. Quando você só troca de galera, aqui não deu certo, eu acho uma outra galera, porém aqui eles bebiam, aqui eles oram. Você só substitui, isso dá errado. Mas eu nunca vi ninguém falar assim, eu quero sair do mundo, não tá legal. Faculdade às vezes o pessoal faz, né? Não gostei da faculdade de medicina, vou trocar. Né? Mas às vezes a gente sofre na faculdade 4 anos, 6 anos, né? Recebe humilhação de colegas de classe, recebe humilhação de professores, chora, faz TCC, né? Ou em relacionamentos, às vezes a gente está atrás de pessoas que não gostam da gente, não quer a gente, não nos ama, a gente está lá pagando preço, está lá atrás. E qualquer outra área da sua vida, trabalho, por que você não larga do seu trabalho? Se te magoaram no seu trabalho, sai do trabalho, para de trabalhar. Mas eu preciso de sustento. Exatamente, cara, não saia da igreja, porque lá tem o seu sustento, né? Lá tem o seu salário. A Bíblia diz que se você aplica fé, e a igreja é para quem tem fé, você não deixa de receber o fruto, né, do seu salário. A minha resposta para essa arte que eu fiz hoje, por que eu não saí da igreja? O Risse fala no vídeo dele do YouTube algo que meu coração chorou, sabe? Porque ele falou o seguinte, que ele foi numa igreja e não aceitaram o cabelo grande dele. E que ele foi em outra igreja e não aceitaram o jeito que ele estava dançando porque acharam um pouco afeminado. E que ele foi em outra igreja, que dá a impressão de ser a Lagoinha, viram ele dançando, viram que ele tinha capacidade e pediram para ele ficar 6 meses ensaiando. E ele achou um absurdo. Por isso que ele saiu da terceira igreja. E ele fala que hoje ele usa o dom que Deus deu para ele, né, para alegrar a vida das pessoas. Assim, pegando esse gancho, nada contra ele também, mas acho que o maior erro nosso é ir para a igreja não indo para o corpo de Cristo, né? Se você vai para a igreja por causa de pessoas, você sai da igreja por causa de pessoas. Isso é fato, né? Se você vai para a igreja procurando Jesus, você encontra um motivo maior. Eu vou contar algo aqui do meu coração, publicamente. Todas as vezes que eu estou bem em oração, parece que tanto faz os problemas que eu tenho lá, eu nem lembro. O fulano não fez um negócio para mim, eu até esqueço, abraço, dou risada e vou atrás de Deus e me animo. Quando eu começo a esfriar em oração, né, quando eu caio em algum pecado, alguma coisa assim, a primeira coisa que manifesta em mim todos os problemas da igreja começam a pesar, me irritar, e eu começo a querer tomar atitude de reclamar, de querer sair. Isso é óbvio em mim, sempre acontece, entende?
Por isso a necessidade de eu me manter em oração. E o que tem a ver com o que a Riz falou, o que eu estou querendo fechar? Quando você aprende que Cristo te libertou, né, você pode escolher ser livre, você decide ser um servo de orelha furada, você decide servi-lo. E quem leva um copo de água que for para uma pessoa, faz para Deus. Sabe? A Bíblia diz para a gente ir comungar na igreja, é o lugar onde nós damos testemunhos. Eu não tenho uma banda, eu não tenho Israel Salazar em casa, ainda que os louvores dele me façam tão bem no secreto. Mas eu não tenho aquele ambiente profético, aquele lugar onde foi jejuado, onde foi orado, onde pessoas rodearam em oração, sabe? Onde homens santos intercedem lá. Às vezes em casa é cheio de opressão, né? Todo tipo de gente, todo tipo de coisa que já aconteceu lá. Eu não tenho esse ambiente. Eu sozinho em casa não tenho disciplina. Se você for ver Deus, desde o comecinho, a intenção dele era a gente voltar. Nem era para a gente ter saído do Éden, era Deus com a gente. Era isso, né? O homem peca, erra por causa disso. Ele quer ter o próprio ministério, ele quer achar as coisas da cabeça dele. Bom, isso é legal de Deus. Eu quero ficar no jardim do Éden, mas eu não quero as condições que Deus me deu. Eu quero ficar aqui, mas eu também quero comer fruta. Entende? E aí, a partir desse momento, você começa a ter o seu ministério, né? A gente se afastou de Deus. E aí você vê em todo o Antigo Testamento, Deus gritando, falando, deixa eu ser teu Deus. E o povo não ouvia, deixa eu ser teu Deus. Aí ele começa a levantar homens, né? Levanta Abraão, levanta Moisés, para ser boca de Deus. Mas não existia ali a igreja em si. A igreja eram os homens em comunhão com alguém que pudesse manifestar Deus, fazer Deus conhecido. E você vê depois, mesmo assim, eles pedem um rei. Deus fala, não, eu sou o Deus de vocês. Se vocês forem ter um rei, vocês vão ter regras. Vocês vão ter que trabalhar e dar coisas para o rei. Vocês vão ter leis para obedecer. E o povo fala, amém, mesmo assim nós queremos um rei. Né? E aí você vê Deus começando a colocar algumas instituições, monarquia. O que eu estou querendo dizer? Para não ficar chato o assunto. Você vê que a ideia de ter uma igreja, na verdade, nem era a ideia original de Deus. A original de Deus era que todos fôssemos um, vivêssemos em comunidade. E a igreja em Atos, que para mim é referência, é o que acontecia. Todos trabalhavam, pegavam o salário e depositavam aos pés dos apóstolos. Olha isso. Imagina todos nós trabalhando, deixando todo o salário, um ganha 300, outros 2.200, todos deixavam aos pés dos apóstolos e eles distribuíam igualmente entre a comunidade, né? E existia Deus, a lei era a lei de Deus, o que Moisés estabeleceu, né? Não precisava ser diferente. Eu sei, irmão, que hoje muitas igrejas às vezes estão, né, pregando um evangelho diferente, às vezes não te agrada, mas o meu conselho é que você procure saber aonde Deus quer te usar. Hoje eu estou na PIB, a gente está vivendo o melhor de Deus lá, eu te garanto. Mas eu também te garanto que se secasse a movimentação do Espírito Santo, se as pessoas saíssem, se o pastor errasse, eu não seria o primeiro a sair, eu seria o primeiro a ficar. Ainda que ficasse muitos poucos, porque Deus me chamou para lá. E Ele tem propósito para mim lá. Entende? Então se sua igreja está vazia do Espírito Santo, né? Se teu pastor está errado, fala com ele, corrige, né? Faça o papel para que Deus te enviou lá, ore, tenta avivar, fala, pastor, eu concordo contigo, pastor, tem uma visão diferente, mas eu quero somar, e seja submisso à igreja de Deus. Se você quer ser igreja, né? Eu sou igreja, não preciso ir para a igreja, mas se você é igreja, você tem que testemunhar, né? Você tem que corrigir, você tem que estar com os seus irmãos, né? Em um lugar. É isso, para isso que Deus instituiu. E eu creio que Deus já estava pensando em a gente aprender a ser humilde e submisso. Para fechar com duas frases, uma ruim que eu ouvi, que falava assim, igreja é igual a Arca de Noé, né? Lá tem fezes de animal, cheiro ruim, todo tipo de grito, de rugido, né? De latido, e imagina cada animal fazendo, né, suas necessidades, imagina o cheiro. E eles ficaram mais de um mês lá dentro, né? Devia ser horrível. Então às vezes a igreja tem isso. Mas assim como a Arca de Noé, se você pular para fora, você morre afogado. Eu ainda não conheço alguém que saiu e que está com o ministério sozinho e está profundamente bem, né? Eu só vejo pessoas que saíram, se mantiveram por um tempo, mas elas não são estimuladas. Por isso que nós precisamos testemunhar, né? E a segunda coisa que eu achei fantástica foi o pastor Cirilo que falou. Ele disse assim, não é porque você vai no roseiro, pega uma rosa,
e machuca o dedo no espinho, que você não quer mais ter rosas. Né? Ele falou, você na verdade só aprende onde não pôr mais o dedo. Mas a beleza da rosa existe. E ele começou a ministrar isso, eu achei muito lindo. Né? Com o tempo você entende que em alguns lugares não se deve mesmo pôr o dedo. Ou se pôr realmente machuca. Né? Mas Deus ama fazer isso, colocar toda a presença dele em vasos de barro como eu e você. Colocar uma rosa num caule, né, que tem espinhos. Essa é a especialidade de Deus, para que a gente nunca se exalte. E a igreja tem feito isso comigo, né? Eu permaneço lá, porque tudo que eu passei já, humilhações, fases difíceis, só me fez crescer, me fez amar mais o próximo, me fez olhar para mim e ver o quanto eu também, sempre que eu falo mal de alguém, sempre que eu critico alguém, que meu coração atribula, eu reparo que eu também faço as mesmas coisas, né? Eu já deixei que gente saísse por minha causa, carrego esse fardo aí, né? E já fiz gente entrar, e tudo que eu já vivi de bom não se compara às coisas tão pequenas que eu passei lá dentro. Amém? Quero estimular você mesmo, se você não tem nenhuma igreja, procure uma casa, procure uma célula, comece indo por lá, né? Para com esse negócio de não bate com minha visão teológica, né? Não bate com o que eu penso de Cristo. Então tá bom, cara, então monta a sua igreja. E aí você vai ver o quanto você vai aprender a servir. Se você não servir o teu próximo, não servir o teu irmão e não ser obediente ao Espírito Santo, não vai ter ninguém na tua igreja, né? Seguidores até Satanás tem. Pessoas que andam junto, né? Pessoas que... ministérios, existe seguidores do Maradona, tem uma igreja que chama Maradona, ele é um deus, eles têm hino e tudo mais. Seguidores de Lúcifer, bruxos, evangélicos, católicos, espíritas, enfim. Então, pessoas que vão te ouvir não é interessante. Eu quero saber mover de Deus, alinhamento profético, né, e frutos, cura, milagres. E cuidado, porque a Bíblia diz que muitos fariam isso, mas não estavam enraizados em Cristo. E a maneira de você saber isso é saber a história dele, saber se ele é servo. Uma pessoa que se submete a uma liderança, dificilmente ela está com a motivação errada. Né? Assim como pediram para o Ritz ficar 6 meses de banco, né, dançando, mas não se apresentando, ele saiu. Realmente, será que ele está querendo servir o ministério de Cristo? Será que ele está usando o dom de Cristo para Cristo? Porque tanto faz, né, se você vai aparecer ou não. Né? Então fica aí nossa reflexão. Se você quer entrar numa igreja perfeita, nunca vai acontecer, porque a partir do momento que você entrou nela, você se tornou imperfeito. Né? Vai na igreja por causa de Jesus. Fica na igreja por causa de Jesus. Deixa ele te usar, deixa ele te consertar. Olha, a igreja é tão de Deus que ela te dá liberdade para sair e voltar quando você quiser. Ainda que alguns pastores façam um pouco de terrorismo, né, para sair. Mas a igreja é tão de Deus que Deus sempre te dá o livre-arbítrio para te escolher. Agora você consegue chegar para sua faculdade e falar, não vou fazer mais? Quase que obrigatoriamente você tem que terminar. Não vou fazer o TCC, não estou afim. Né? Se você não fizer, você não se forma. Ah, vou sair dessa família, meu tio me machucou. Quantas coisas a gente tem de família brigada, né? Minha irmã me pôs no pau, né? Na justiça. Minha tia falou mal de mim. Minha mãe não gosta da minha esposa. Então sai, abandona sua mãe, abandona sua igreja, muda, não concorda. Não concordo com algumas coisas que ela faz. Você sempre tem algo para aprender, se submete, sabe? Seja humilde. E colhe os frutos aí, amém? Deixa Jesus usar você. Deixa Jesus revelar o propósito dele. Sabe, muita gente fora da igreja fala que tem sonho de ajudar as pessoas, né, de se doar por elas. Então vai aprender no melhor lugar. A igreja, ela é boa para a sociedade, né? A pessoa aprende a falar, a pessoa aprende a se comunicar, ela aprende sobre humildade, ela aprende a história do homem, ela aprende como lidar com as finanças, como ser educado, ela ganha família, tudo isso é muito importante. Você tem que pensar nisso, amém? Eu vou cantar ela é uma canção que Deus me deu no momento de oração, perfeita para você e para fechar essa live, por quê? Foi no momento que eu queria sair da igreja. Me deixaram 2 anos e 3 meses em disciplina, nunca tinha tido disciplina. E eu falei, Deus, isso é coisa de homens. Deus, o Senhor não está vendo? Olha o que os homens estão fazendo comigo, segurando meu ministério, travando eu de fluir. Né? E chorei, eu aguentei. Até que Deus falou para mim, olha, eu te segurei. Porque se eu não tivesse te segurado todo esse tempo, você não teria parado de tocar bateria, não teria começado a tocar violão. Né? Então foi por isso que eu estou aqui hoje. Essa música ela fala isso aqui, ó. Como voltar
olhos para ti, ó, e perceber que se algo em mim é graça. E depois ele fala assim, ó, quero cantar sempre essa canção e perceber que se cheguei até aqui, vamos lá? É graça, de graça, da graça. Vamos começar, ela começa assim, ó. Pra você, hein? Ela fala assim, ó. Senhor, eu vim falar de mim, só peço que me ouça. Eu chego a ti, perdido estou. Quero te encontrar em mim mesmo. Tenho desejado tudo ao meu redor, sendo grato diante do que tens pra mim. Como voltar meus olhos para ti e perceber que se algo em mim é graça, de graça, da graça. É graça, de graça, da graça, meu Senhor. Eu entendi que além de mim, seu amor me encontrar. Tudo a mim, rendido estou. Quero te encontrar em mim mesmo. Sei que muitas vezes os meus olhos não veem, mas em tuas mãos pronto já está. Quero cantar sempre esta canção e perceber que se cheguei até aqui é graça, de graça, da graça. É graça, de graça, da graça, meu Senhor. É graça, de graça, da graça, meu Senhor. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe você que ficou aí até o final. Galera, ficou em peso hoje aí. Pessoal do Instagram, Deus abençoe você. Eu abri, você fez pelo Paulinho Sanches, né? Eu abri o Instagram oficial aí, por motivo do ministério mesmo, está sendo melhor, postando só coisas relacionadas ao ministério.
que é o Paulo Sanches Oficial. Se puder entrar lá, tá bom? Por enquanto nós vamos fazer por aqui. Deus abençoe você. Se tiver alguém que falou alguma coisa aí, pediu oração. Pessoal do Facebook também, do YouTube, Deus abençoe você. Até a próxima segunda-feira. Tá convidado para estar aqui e eu quero convidar, só tirar a paleta. Quero convidar publicamente um amigo meu, ele chama Thiago Fischer, para estar fazendo a live aqui na próxima segunda-feira, tá? Vamos ver o que Deus faz através da vida dele. Aline, um beijão, fica com Deus. Fazer igual você fez quando você saiu de Marília. Beijo, tchau, tchau. O Peterson, Deus abençoe. Patrícia, foi muito bom, Deus te ilumine. Tamo junto, Paty. Depois manda aí uma mensagem para saber quem é você. O Dica falou para cantar uma música, mas Dica, a gente precisa fechar, cara. Muito bom, Mariana. Bom você estar aqui, Fabiano, todo mundo. Vamos orar? Alguém tem algum pedido de oração? Thaís. Essa live foi um pouquinho longa, né? Eu nem percebi. Vamos orar então? Amado Espírito Santo, quero te agradecer por cada palavra que foi falada aqui. Esse tema é muito extenso, muito grande, muito profundo, mas que fique ao ministério do Espírito Santo revelar e convencer as pessoas. Eu só quero mesmo deixar bem claro que eu amo a tua igreja, porque eu te amo e eu sou comprometido com aquilo que o Senhor faz, com aquilo que o Senhor quer, e usa-me mesmo, Senhor, seja para transformar um vale de ossos secos em um grande exército, seja onde o Senhor quiser me enviar. Pai, eu amo ter um ministério de ministrar fora, quando o Senhor permite, ainda que poucas vezes, mas eu amo estar numa igreja onde eu tenho paternidade, onde eu tenho líderes, onde eu tenho uma família, e onde eu sei que o Senhor tem derramado a sua bênção, Deus. Obrigado por essa live, abençoa a vida de cada um que está aqui, e de cada um que assistiu essa live e participou de alguma forma desse ministério. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Fica com Deus.